Fala galera, e aí, tudo bem? Estamos de volta em mais um quadro. Vamos falar de esportes. Boletim oficial, boletim que destaca a participação de Botucatu nos Jogos Regionais 2023 que estão acontecendo na cidade de Lençóis Paulista. Botucatu brilhou, medalhas no judô, medalhas na natação e também no ciclismo. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no quadro Vamos falar de esportes. Livro Os Campeões Amadores de Botucatu. Adquira o seu pelo WhatsApp 99611-3913, 99611-3913. A história do futebol botucatuense de 1943 a 2003. Os Campeões Amadores de Botucatu. Iniciando o quadro de hoje, queria agradecer a sua audiência, a sua preferência. É novo aqui? Se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar o esporte botucatuense. Boletim dos Jogos Regionais 2023. Aqui no quadro Vamos Falar de Esportes. E o judô de Botucatu brilhou na edição de número 65 dos Jogos Regionais em Lençóis Paulista. A equipe botucatuense garantiu 8 medalhas de ouro e 2 de prata. E com isso, o judô masculino acabou conquistando o título geral dos Jogos Regionais na cidade de Lençóis Paulista. As medalhas de ouro foram conquistadas por Aldi Francisco, além de Caleb Teles, Gustavo Borsoi, Caio Barbosa, Vitor Hugo e Isaac Medeiros. Também medalha de ouro aí por equipes e medalha de prata no kata e também com Eduardo Lemos. Bom, e o judô de Botucatu garantiu mais medalha de ouro, aqui com o Isaac, campeão no peso pesado. Isaac, fala pra gente como que foi a participação aqui na cidade de Lençóis Paulista. Foi uma participação muito boa, a gente conseguiu vir com uma equipe aí muito forte, preparada para enfrentar esses desafios. No peso pesado, fiz 3 lutas, conseguimos sair campeão, a gente conseguiu desempenhar um bom papel aqui e sair com a medalha de ouro. Legal, fala um pouco dessa modalidade pra gente. Então, o judô é um esporte de combate, né? Um esporte de luta, é bem tradicional, tem bastante regra, é um esporte que é tudo num dia só, a gente faz várias lutas de 4 minutos, às vezes se estende um pouco mais, por número de desempate, e acaba que fica um pouco cansativo pelo volume de luta, mas no final é um resultado muito bom. Agora é pensar nos jogos abertos, né? Sim, agora a gente já estava mirando os jogos abertos aí, que aí o nível já sobe um pouquinho mais, a gente vai pegar várias equipes aí bem qualificadas, mas a gente está preparado e vai enfrentar com tudo. Parabéns à equipe de judô de Botucatu, trabalho do Césio, um abraço ao professor Vitão, ao professor Alexandre Li e toda a galera do judô do Césio aqui da cidade de Botucatu, uma bela conquista, Botucatu campeão geral da modalidade de judô masculino 2023. Galera, vamos também com as informações aí da natação. Botucatu conquistou medalhas na natação no primeiro dia de disputas. Medalha de bronze com Isabela Oliveira na prova 50 metros borboleta. Também medalha de ouro foram 2 com a Júlia Gomes Pavão. Ela foi campeã nos 100 metros peito e 50 metros nado peito. Botucatu também garantiu medalha de bronze no revezamento 4x50 metros nado medley misto e também no 4x200 metros nado livre feminino. Botucatu garantiu a medalha de prata. No ciclismo, Botucatu garantiu 2 medalhas. Larissa Braza foi campeã na prova a critério por pontos e Lucinei Oliveira foi medalha de bronze na mesma prova. O ciclismo feminino de Botucatu, que ocupa no momento a 2ª colocação dos jogos lá na cidade de Lençóis Paulista. Agora os resultados também desta terça-feira envolvendo as equipes de Botucatu. No basquete masculino, Botucatu venceu a equipe de Bariri por 64-45. Já o futebol masculino acabou sendo eliminado da competição. Botucatu enfrentou Areópolis, empatou no tempo normal e nos pênaltis perdeu por 3-1, ficando de fora da disputa por medalhas dos Jogos Regionais em Lençóis Paulista. Enfim, o que terá de lição desse jogo? Jogo difícil, né? A gente que estava acompanhando a partida, o desgaste físico... Sim, apareceu bem, né? Desgaste físico, mas desgaste físico para todas as equipes também, né? Infelizmente a gente estava limitado um pouco, né? Tivemos alguns desfalques, né? Já desde o início do campeonato já foi um pouco difícil para a gente. Algumas inscrições, infelizmente, houve um erro aí, 3 jogadores ficaram de fora e
No jogo de ontem, o nosso zagueiro foi expulso, aí hoje a gente teve que improvisar um meio campo ali na zaga. A gente cobriu um lugar e acabou descobrindo o outro, mas a equipe foi guerreira, a gente teve chance de fazer um gol logo no início do jogo, o goleiro fez uma grande defesa, depois o jogo foi ficando amarrado, a equipe de Areópolis veio com o propósito de segurar o jogo e levar para os pênaltis e conseguiu. Os pênaltis eles foram mais felizes, infelizmente a gente não conseguiu ir bem na disputa, mas amadurecer, os meninos sempre, esse grupo está chegando em todas as competições com condição de ser campeão, então o trabalho acredito que está no caminho certo. Sai com uma sensação de que dava? Sim, a gente sai com uma sensação de que dava, porque a gente fez uma primeira fase difícil, né? Primeiro jogo fase de superação, jogando com um jogador a menos devido ao erro das inscrições, e depois jogamos contra a forte equipe do 15 Piracicaba, depois ganhamos de Bariri, classificamos em primeiro num grupo forte, então a gente sai com aquele gostinho de que poderia ter ido mais longe, sim. A equipe masculina de voleibol de Botucatu venceu na tarde desta terça-feira o time de Saltinho por 2-0, 25-11 e 25-20 foram as parciais. Já a equipe de tênis feminino de Botucatu perdeu para Bauru por 2-1, ficando na terceira colocação dos jogos. O xadrez masculino de Botucatu foi medalha de bronze e o feminino acabou ficando na quinta colocação. Aqui mais um troféu para Botucatu, desta vez xadrez masculino, terceiro lugar. Professor Cláudio, qual que é a importância desse troféu? Para mim é muito gratificante, Ceará, porque, como a gente já conversou, fiquei 20 anos longe de Botucatu, trajetando outros caminhos, outras trajetórias esportivas, graças a Deus de muito sucesso para outras cidades que eu passei, e agora retornando para Botucatu, e já de cara conquistar um troféu, ele tem um significado muito importante, para mostrar que a gente está num caminho certo aí, com uma equipe muito competitiva, e os Jogos Regionais do ano que vem em Botucatu, com certeza a gente conseguiu um resultado ainda melhor para a nossa cidade. Esse resultado poderá dar um gás para a modalidade, despertar o interesse de novas crianças, novas pessoas para praticar a modalidade? Olha, Ceará, eu vou te falar, graças a Deus a gente está tendo um apoio muito consistente da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida de Botucatu, no que diz respeito a transporte para competições, a gente participar dos eventos. Isso já tem sido muito importante para atrair de volta aquele pessoal que estava um pouco distante da modalidade. E com certeza agora, com esse troféu, com a repercussão que ele vai surgir, eu tenho certeza que outros atletas que acabaram se dispersando, indo competir por outras cidades, e vendo que hoje o Botucatu tem um trabalho consistente com a modalidade, tem tudo para a partir do ano que vem, ainda esse ano, já começar a estar com a gente, para a gente resgatar esse pessoal e a gente conseguir melhorar o nosso trabalho ainda mais. Para finalizar, o que representa essa conquista? Para mim é algo sensacional, porque já tive algumas outras conquistas por Botucatu, mas isso no fim dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, com você ainda lá, e agora voltar para minha cidade, voltar para minha terra, que era um projeto de vida que eu tinha, de voltar para Botucatu, e aqui, né, novamente voltar a trabalhar com a modalidade. Então, assim, logo nesse primeiro ano, logo de cara, já conquistar ela, eu não tenho dúvida nenhuma que para mim é uma satisfação muito grande, mas acima de tudo, por esses jovens que lutaram aí todo dia, essa conquista é muito mais deles, que são eles que jogam, né? E com certeza eles são muito merecedores desse resultado. O vôlei feminino de Botucatu estreou com derrota. Botucatu perdeu para Descalvado por 2-1, 18-25, 25-14 e 12-15 foram as parciais. O tênis de mesa masculino de Botucatu estreou com vitória, venceu Pratânia por 3-0. Já a equipe feminina enfrentou a equipe de Pirassununga e perdeu por 3-1. Na classificação geral, o Botucatu continua ocupando a segunda colocação. Botucatu tem 79 pontos contra 82 de São Carlos. Na terceira colocação aparece Bauru com 75 pontos. Piracicaba ocupa a quarta colocação com 64 pontos. Acompanhando os jogos aqui na cidade de Lençóis Paulista, o prefeito de Botucatu, Pardini, qual a avaliação que você faz da até aqui brilhante participação da cidade nos jogos, né? Para mim sempre é uma felicidade, né? Período de jogos regionais, estar junto com os atletas, acompanhando, apoiando todas as modalidades esportivas é muito importante. Nesses 2-3 dias de jogos, né, Ceará? A gente está em segundo lugar na classificação geral, pelo menos esse o ranking de ontem à noite, mas mais importante do que isso, disputando com cidades importantes, né? Polos regionais, potências de esporte, São Carlos, Piracicaba, Bauru, tantos outros municípios.
mas o mais importante que os resultados é ver essas crianças no caminho do bem, praticando esporte, né? Aprendendo a competir, aprendendo a ganhar, aprendendo a perder, isso que é o mais importante. Agora, para fechar com chave de ouro o seu segundo mandato, prefeito, o Botucatu vai abrigar Jogos Regionais 2024. O que está prometendo? Eu acho que a promessa é trabalhar muito para que a gente tenha uns jogos extraordinários, como foram os jogos de 2019. A gente inaugurou diversos equipamentos esportivos, quadras poliesportivas que a gente não tinha em 2019. A gente tem equipes mais bem preparadas, um chamamento público que conseguiu abarcar todas as modalidades. São 7.000 atletas hoje em Botucatu que competem, que treinam todos os dias, as praças esportivas lotadas. Eu gostaria muito de que as nossas equipes pudessem fazer excelentes jogos regionais em 2024. Quem sabe, né? A gente não se posicionar mais uma vez em destaque no cenário esportivo estadual nos próximos jogos. Eu acho que é isso que a gente espera. A gente percebe que a cidade está respirando esporte, né, prefeito? Isso mostra uma energia positiva. É verdade, a cidade respira esporte, a gente tem atletas que estão ranqueados para disputar, por exemplo, as Olimpíadas e Paralimpíadas do ano que vem na França. É algo também, algo histórico, né? Então, isso motiva mais para a gente continuar aportando recursos e investimentos no esporte, continuar investindo em praças esportivas e o mais importante de tudo isso é formar essas crianças, esses jovens para enfrentar a vida. Isso é o mais importante, né? Dar o caminho correto para que tenham caráter e sejam bons cidadãos. Agora acompanhe aqui a programação desta quarta-feira, dia 19 de julho, lá na cidade de Lençóis Paulista, 10 horas da manhã. A equipe de basquete de Botucatu, basquete masculino, encara Piracicaba em busca de uma vaga na semifinal. Às 4 horas da tarde acontece a estreia do futsal feminino. Botucatu joga contra Pratânia. Também às 4 horas, voleibol masculino de Botucatu decide o primeiro lugar do grupo contra São Carlos. Às 18h30, voleibol feminino, Botucatu terá pela frente Porto Ferreira e precisa vencer para pensar em classificação para a próxima fase. 9 horas da manhã, tênis de mesa feminino, Botucatu encara São Pedro. Às 2 horas da tarde, também no tênis de mesa feminino, Botucatu joga contra Itatinga. Já às 15 horas, tênis de mesa masculino, Botucatu joga contra Piracicaba. 11 horas da manhã, tênis de campo masculino, Botucatu joga contra Igaraçu do Tietê. Aí, portanto, esta é a programação da cidade nos Jogos Regionais nesta quarta-feira, dia 19 de julho. Lembrando que a página Vamos Falar de Esportes vai transmitir o jogo de futsal feminino a partir das 4 horas entre Botucatu e Pratânia. Você pode seguir a nossa página e curtir também. Ajude aí a divulgar o esporte botucatuense. Galera, por hoje era tudo isso. Mais um boletim dos Jogos Regionais envolvendo a participação de Botucatu. Um abraço a todos, uma ótima noite e a gente se encontra por aí em mais um boletim falando de Jogos Regionais.